Boa tarde, galera. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Matheus Augusto Aguiar. Sou ativista pela causa autista e PCD no geral. Tenho 21 anos. Sou da cidade de Santarém do Pará. Eu, além de ativista, sou palestrante, escritor, compositor, ideólogo. Deixa eu ver. Sou também Sou também criador de conteúdo e influenciador digital. E hoje, e hoje eu vim falar sobre a nova projeto de lei que foi sancionada pelo governo federal sobre o, o cordão de girassol que virou. Boa, boa tarde, Madu. Que, que daqui por diante passou a ser considerado o símbolo de deficiência oculta, o cordão de girassol. Há muito tempo, né, que estava lá para votação esse projeto de lei que torna. Vale relembrar também que tipo, essa não é assim obrigatório a pessoa com deficiência oculta usar o cordão de girassol, né? Fica a cargo da pessoa decidir se ela vai querer usar, né, para identificar que ela tem algum tipo de deficiência e por isso ela merece ter direito de estar na fila preferencial, enfim, e de ter seus direitos garantidos, todos os direitos da pessoa com deficiência, né? E essa lei é a lei 14.624 de 2023, que foi sancionado dia 17 desse mês, nesse ano. E aí é de autoria do deputado federal Flávio Arques, do PSB do Paraná. Porque visto, né, que muitas vezes as deficiências ocultas não são deficiências ocultas não são palpáveis, não é algo que você nota logo de cara, né? E muitas pessoas costumam passar por cima dos nossos direitos porque julgam que a gente não tem nenhuma deficiência, porque não tá assim explícita, né, a nossa deficiência. Às vezes a nossa deficiência é algo mais interno do que externo, né? Às vezes é uma questão de ordem mental, como é o caso do autismo, né, que é a minha condição. Às vezes é fibromialgia, que muitas vezes é incapacitante, né, ao passo que a pessoa sente dores generalizadas. Às vezes, então tudo isso conta. Né? Tudo isso conta. Então, e isso causa, né, esse negação de direitos da pessoa com deficiência, causa das pessoas duvidarem que a gente tem um diagnóstico, que a gente tem que validar ainda nosso diagnóstico, né, nosso laudo. A gente tem que, é como se a gente tivesse que ficar exibindo o tempo todo assim, ó. Tá vendo aqui meu laudo? Eu sou pessoa com deficiência oculta, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? E não é bem assim, galera. A pessoa com deficiência tem que ser creditada, né? É claro que não dá para confiar também em todo mundo que diz que tem uma deficiência, não dá de acreditar em todo mundo, mas pelo menos
pelo menos a gente não pode desconfiar também sem ter provas que aquilo é mentira, que a pessoa tem uma deficiência oculta, né? Então isso causa muito constrangimento quando a gente chega numa fila preferencial, nós com deficiência oculta, né? Autismo, fibromialgia, TDAH, síndrome de Tourette, enfim. E isso causa muito constrangimento, né? Porque nós precisamos estar toda hora exigindo nossos direitos e muitas vezes Oi Luiz FC, muito bom ter sua presença. Muito obrigado, Quack 5. Quack 5 Quack. Muito obrigado. Muito obrigado, GBX, por comentar. Boa tarde, Madu. Enfim. E as pessoas hoje, né? Saindo dessa parte de direito agora, eu quero fazer também um pedido para vocês, meus seguidores. Eu tenho um amigo que ele também é autista, né? Eu tenho 21 anos, né? E você, quanto é que tem, Luiz FC? 24. Eu tenho um amigo que ele é autista também, né? E ele... Sim, tá. Legal, Luiz. 11 anos, né? É muito bom ver público de toda a cidade aqui acompanhando meu trabalho, né? Isso dá um up, né, na gente. Então é muito bom. E é muito bom ver que na cidade você tá atento aí. E com certeza isso, né? Eu vindo aqui conscientizar sobre o direito da pessoa com deficiência, né? E tendo um público cada vez mais jovem, né? E alguns até mais velhos também. Mas esse público jovem é o futuro, né? Meu trabalho é levar informação, né, e conscientizar as pessoas. Então é bom quando eu vejo que já tem pessoas de 11 anos já acompanhando meu trabalho aí de conscientização das pessoas com deficiência, né? E é bom que vai crescer e vai virar um cidadão mais consciente, né? Isso que eu acho bacana, né? E é isso. Pois é, como tá dizendo. Muito obrigado, fico feliz de ouvir você dizendo que o meu trabalho é muito legal, né? Eu não te conheço, Luiz, mas pelo jeito você já gostei do seu jeito já, você é uma pessoa bacana, né? Você é uma pessoa bem legal. Pois é, eu tenho um amigo que também é de nada. Eu tenho um amigo que também é autista. Ele tem hiperfoco por vinhetas, né? Diariamente ele posta aqui no TikTok, na conta dele do TikTok e na conta dele do Instagram, vinhetas que ele extrai, né? Daí da internet ele pega e ele reposta lá, né? Só que as pessoas hoje em dia, o que acontece? As pessoas hoje em dia estão cada vez mais buscando, né, conteúdos mais sofisticados, né? Estou com vício de linguagem aqui de falar, né? Mas vou parar de falar isso. Tá. Aí, pois é, ele tá há algum tempo já postando vinhetas, né? Só que pouca gente
acredita o trabalho dele. Porque tem muita gente que costuma, que as pessoas estão cada vez mais procurando nas redes sociais. Pode deixar, nunca vou desistir do meu sonho. Esse é meu hiperfoco, né? Fico muito feliz que ter pessoas me acompanhando como vocês aí que estão me vendo, que estão comentando. Muito obrigado. E aí, né, as pessoas estão cada vez mais buscando nas redes sociais conteúdos mais sofisticados, né? E muitas vezes essas contas menores, né, pequenas, igual desse meu amigo, muitas vezes as pessoas costumam ignorar, né? Porque acham que a pessoa só posta por postar, que não significa nada para ninguém, mas aquilo significa muito para a pessoa, né? Que está lá dando o melhor de si, para postar conteúdo de qualidade, para no final muitas pessoas não darem nem a primeira oportunidade deles demonstrar seu trabalho, né? E nessa deixa eu quero pedir para vocês, né, que vocês que estão me acompanhando agora, que acabaram de me conhecer aqui nessa live, vocês que já me seguiam, né, desde todos esses 30 dias aí, que vocês sigam lá ele nas redes sociais. Aqui no TikTok é Gerson Francisco e lá no Instagram é Derinho Vinhetas, né? Então, e eu sei o que significa para ele, né, o hiperfoco dele, porque para mim o hiperfoco dele por vinhetas está para ele tal como o ativismo para mim, né? Tal como o ativismo para mim. Então ele é autista, né? Como eu já disse. Nós autistas, né? Somos, as pessoas não sabem, mas nós somos pessoas tímidas, né? Mas a gente tem uma ânsia de sermos notados, né? De chamar atenção, para dizer, olha, nós estamos aqui, nós existimos, né? E é isso que esse meu amigo quer, ser percebido pela sociedade, né? Quer que notem ele, notem o trabalho dele, como ele está se esforçando para trazer o entretenimento para as outras pessoas, né? Então eu acho muito legal isso nele. E eu admiro muito ele, né? Por quê? Porque é razoavelmente baixo, né? Eu tô fazendo propaganda dele porque eu tenho um projeto que eu pego o trabalho das pessoas com deficiência, né? Em geral, não só autista, que por algum motivo não estão tendo muita visibilidade, e eu divulgo nas minhas redes sociais, né? Faço propaganda boca a boca aqui, nas lives, eu vou lá, posto no feed, né? E eu faço todo esse trabalho de tentar captar pessoas para aquelas contas lá, e de quebra ainda para minha conta, né? Há quanto tempo eu faço isso de ativismo? Na verdade é assim, né? Eu vou contar um pouco da minha trajetória até aqui. Eu fui diagnosticado com autismo, né? Em 2000 quando eu tenho 21, né? Quando eu tinha 16 anos, eu fui diagnosticado com autismo. Só que aí aos 7 anos eu já sabia que eu era TDAH, né? Foi meu primeiro diagnóstico de TDAH, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. A mesma síndrome do Fiuk, né? O ex-BBB. E aí
naquele tempo eu já sabia, né? Meus pais me contaram que eu tinha uma diferença neurológica, que se chama TDAH, né? Só que naquele tempo eu ainda não tinha percepção de mim enquanto pessoa com deficiência. Por quê? Porque tinha uns... Eu não sabia se eu era uma pessoa com deficiência ou não, porque vinha profissional de saúde e dizia que não se encaixava como pessoa com deficiência ainda por lei. Tinha pessoa que dizia que era, né? Pessoa, que era pessoa com deficiência, pessoa com TDAH, até hoje está nessa luta, né? A passo que o autismo, desde 2012, que meu diagnóstico de autismo é considerado pessoa com deficiência, então foi um processo bem mais rápido do que o TDAH, né? O TDAH ainda está penando muito para ser considerado uma deficiência, o que de fato é. O meu grau de TDAH que tem 3 graus de TDAH, né? Tem o desatento, tem o desatento, calma aí. Tem o desatento, tem o desatento, tem o hiperativo, né? Tem o misto. O misto é a mistura do hiperativo, do desatento e mais a impulsividade, né? Que é fazer as coisas sem pensar, tipo assim, eu tô com vontade de fazer tal coisa, eu vou fazer, eu não tô nem aí com as consequências, tipo assim, entendeu? Eu tenho muitas coisas da impulsividade, né? De querer fazer tudo na hora que tá na minha mente, né? E não deixar para depois, para fazer depois, ou não repensar 2 vezes antes de agir, né? Isso às vezes me atrapalha um pouco. E quando eu era criança eu era severo, né? Eu era todos juntos. Eu era todos juntos. Eu era o combinado, né? Eu era desatento, era hiperativo, eu corria, eu não conseguia me concentrar nos estudos, ficar dentro de sala, né, junto com as 2 crianças. Eu tinha necessidade de ficar em constante movimento na sala de aula, né? E aí tá, né? Eu fui medicado desde criança, meus pais percebiam que eu era diferente, né? Foram no médico e foi comprovado meu TDAH. E eles falaram sempre de uma forma bem clara que eu pudesse entender quando eu era criança que eu tinha alguma diferenciação das outras crianças, né? Algo que me distinguia no meio de todas as outras. Então, e para mim, e minha família sempre tratou com total naturalidade, né? Essa questão. E aí, tá. E aí, quando eu fiquei maior, né? Quando eu cresci, enfim, eu virei apenas desatento. A hiperatividade sumiu, basicamente, por causa de medicamentos, por causa... Mas eu ainda sou muito desatento, né? Às vezes, tanto que eu tenho até uma péssima memória, porque eu vejo um coisa aqui, aí se eu focar assim pro lado, tipo, tiver barulho ali do lado. Tanto que eu tô até aqui com a minha porta fechada, a minha janela fechada, porque se passar um carro na rua agora e fazer barulho, eu vou me desconcentrar, não vou conseguir mais manter o foco aqui na live. Então eu sempre fecho antes a porta pra mim não ter esse problema de ficar com a minha atenção voltada lá pro ambiente externo, na rua, né? E aí, tá. Aí depois, né, quando... Não moro no Rio, não. Eu moro em Santarém do Pará. Moro aqui no Pará. Entendeu? Tem vista exuberante aqui. Tem paisagens muito lindas aqui no Pará. Eu sou da terra de Alter do Chão. Já ouviu falar? É um ponto turístico muito conhecido pelos turistas, né? Moro em Alter do Chão.
Alter do Chão não, eu moro na Nova República, né? Mas eles não estão indo para a mesma cidade que tem Alter do Chão. E aí. E aí como é que se diz? Tá. Aí depois de um tempo, né? Aí meus pais nunca se conformaram somente com o diagnóstico de TDAH, né? Aí eles foram mais procurar saber melhor, né? Fizemos mais exames. E aí, quando eu tinha 16 anos, eu comecei a apresentar déficits sociais de forma mais evidente, né? Comecei a ter... Não que eu não tivesse antes, né? Mas eu tinha o meu médico social, que é quando um autista inconscientemente reproduz comportamentos padrões, né? De neurotípicos. É tipo um espelhamento, né? De comportamento entre uma pessoa autista ou com outro tipo de deficiência, né? TDAH, autista, Tourette, enfim. Finge inconscientemente que não finge porque quer, né? É inconsciente, né? Para ser mais bem aceito, que não é aquela deficiência, mas a pessoa tem uma deficiência, né? De transtorno mental, né? Que impacta nas suas relações sociais, né? Dessa socialização, interação social, enfim. E aí meus pais notaram aquilo, né? E a variação entre a minha idade cronológica e a idade mental, né? E aí me levaram lá pro neurologista. Tá. O neurologista deu... Nesse tempo eu tinha 16 anos. Aí como é que se diz? Aí o neurologista ele fez meu CID lá, né? Primeira vez que ele deu o CID de outro transtorno que não fosse o TDAH, né? Porque o TDAH não é a deficiência principal, é uma comorbidade adjacente ao autismo, né? Que vem acompanhando o autismo. E aí, só que como ainda não se tinha total conhecimento sobre o autismo, né? Era algo totalmente novo para a ciência, para as mesas de discussão. Ok, Luiz. Mas muito obrigado por ter ficado até aqui, tá? Na rede de discussão. Então como é que se diz? Eu fui subdiagnosticado, né? E aí só com 16 anos que veio desmistificando, né? Isso. Só que aí não tinha muito conhecimento total, assim, tinha de forma muito parcial. Por quê? Porque os médicos, né, pensavam que todo autista era igual, né? Tinha essa ideia formada ainda que precisa ainda hoje precisa muito se desconstruir, de que todo autista é igual. Aí ele tinha colocado o TID, né, o neurologista, e ele me tratava como se eu não conseguisse me comunicar por mim mesmo, né? Ele ficava perguntando os meus pais as minhas informações, em vez de perguntar diretamente para mim, olhando nos meus olhos.
E isso me deixava muito mal, né? Porque eu queria falar por mim mesmo, ter meu protagonismo lá na consulta com o neurologista, e ele não me dava esse protagonismo, né? Então, aí ele colocou TID, transtorno invasivo do desenvolvimento. Aí tá. Aí passei 2 anos sem. Isso foi em 2018, né? Não, foi em 2017. E aí eu tinha 16 anos, né? Hoje eu tenho 21. E aí o médico foi e colocou TID. E aí, depois de 2 anos do ocorrido, eu fui com meu psiquiatra. E papapá, né? Minha mãe conversando lá com o psiquiatra, ela comentou assim: quando o Matheus era pequeno, é, quando o Matheus era pequeno, quando o Matheus era pequeno, meus familiares perguntavam para mim se ele era autista. Como eu não sabia se ele era ou não, eu respondia que ele não era autista. E aí o médico foi e disse assim: realmente ele é autista. Realmente ele é autista. Na verdade, disse assim: realmente ele tem traços autistas, né? Que é a mesma coisa de ser autista. E aí, para mim foi um alívio, né? Porque eu já tive muita crise existencial por não me entender, né? Por não saber que eu era autista, por eu não saber que eu era autista, né? Ter passado a vida inteira sem saber que eu estava dentro do espectro, né? Que eu me encontrava dentro do espectro. E para mim foi como se eu me libertasse na hora que eu ouvi aquela palavra. Realmente, o Matheus está dentro do espectro autista. Então, para mim, foi uma sensação de alívio, né? Porque eu tive muita crise existencial, né? Cheguei a questionar minha existência por não saber onde eu me encaixava na sociedade. E hoje eu sei que porque eu era diferente, porque eu agia de tal maneira que não se percebia em outros adolescentes, né? E tudo ficou mais fácil. Não ficou totalmente fácil, né? Porque eu ainda tenho limitações enquanto pessoa com deficiência, né? Enquanto autista, enquanto TDAH. Mas eu passei a conseguir lidar melhor com minha com meu saber qual era o meu lugar no mundo, né? O que eu passei a entender melhor e buscar o autoconhecimento. E aí, nesse processo, eu comecei a me interessar por autoconhecimento, comecei a pesquisar sobre autismo, sobre outras deficiências, sobre os transtornos mentais, para entender um pouco de mim, né? De mim mesmo, e como funcionava a mente dos outros autistas, como funcionava, qual era quais eram as pautas discursivas do movimento PCD, qual era as pautas discursivas do movimento autista. E aí eu descobri em mim o meu dom de ser ativista, né? Eu descobri, comecei a ter hiperfoco por ativismo aí. Entrei em grupos nacionais de autismo, né? O que eu entrei foi o Visão Autista, para conscientizar o maior número de pessoas. Por isso que eu comecei a fazer isso. Porque é meu porque é meu motivo de viver, entendeu? O ativismo é meu motivo de viver, saber que eu posso mudar a sociedade para algo melhor, né? Para conscientizar mais a sociedade enquanto os dias da pessoa com deficiência, né? Se quiserem fazer uma pergunta para mim, podem,
Bora. Seja bem-vindo, Marcos S. Fernandes. Vou deixar salvo essa minha live. Quem quiser assistir depois fique à vontade. Conscientizando que nós vamos mudar a percepção, né, que se tem sobre as deficiências, né? Porque se não existe luta, não existe ganhos, né? Então, é nosso dever enquanto cidadãos, não só de nós ativistas do direito da pessoa com deficiência, né? Não só nós pessoas com deficiência, mas é dever de toda a sociedade se unir por essa causa tão sublime. Matheus de Aguiar Silva, mas meu nome pseudônimo, né? Meu nome artístico de ativista é Matheus Augusto Aguiar, né? Porque eu gosto desse lance de pseudônimo, né? De nome artístico, de codinome, eu gosto muito disso, né? Eu acho fascinante essa coisa de usar o nome, né? Representativo sem ser o seu verdadeiro, né? Porque isso dá uma curiosidade maior das pessoas saberem, né? Como é seu nome verdadeiro. As pessoas ficam curiosas para saber, e aí isso gera mais engajamento para as pessoas pesquisarem sobre você. Às vezes faz as pessoas se interessarem pelo seu trabalho, pesquisando e tal. Então isso direciona as pessoas. Então eu gosto muito desse coisa de nome artístico. Por isso que meu nome artístico é Matheus Augusto Aguiar. Mas meu nome verdadeiro é Matheus Aguiar Silva. Bem, como agora... Deixa eu ver se mais alguém pergunta alguma coisa para me responder. Seja bem-vindo, Wayne Ha. De certa forma é um trabalho, né? Não que eu ganhe dinheiro com isso, mas eu penso, quando eu tiver mais famoso aqui no TikTok, eu monetizar meu canal, né? Pra mim receber dinheiro por isso, né? Mas eu não faço isso pensando no lucro, né? Eu faço isso pensando em gerar uma transformação constante na sociedade, né? Que é isso que nós ativistas levantamos. Gerar uma transformação constante na sociedade, né? E não tanto a questão financeira. Mas é claro que eu penso sim em monetizar. Na verdade, com o que eu trabalho, mesmo ganhar dinheiro, na verdade eu nunca consegui arranjar trabalho até hoje, né? Eu tô na luta ainda, procurando aí, né? Mas nós pessoas com deficiência há muita dificuldade para a gente, mais do que o normal, de a gente arranjar emprego, porque as pessoas, né, que têm deficiência nos julgam sermos incapazes de exercer uma profissão, né? Então há todo esse preconceito que impede os empresários, os empregadores de nos contratarem, né? Mesmo quando a gente vamos nos oferecer no serviço para eles não aceitam muito bem, mesmo tendo leis rígidas para isso, para a inclusão
de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Então mas eu tô lutando, né? Eu tenho esperança, tenho fé em Deus que eu vou conseguir arranjar um trabalho um dia, mesmo tendo toda essa dificuldade, né? Que é um fenômeno global, não só nacional, mas todo lugar que se percebe isso. O que eu gostaria de trabalhar é com educação especial, né? Que eu gosto de trabalhar com meus irmãos PCDs, né? Gosto de entender cada realidade de cada pessoa com deficiência, para me poder defender os direitos, enfim, ajudar, de certa forma, também a adquirir para elas desenvolver seus conhecimentos, né? E aí, rotinas para você, seja bem-vindo. Então, eu gostaria também de cursar, né, a faculdade de serviço social, para me ser assistente social, porque eu gosto de ajudar as pessoas, entendeu? Meu foco é as questões sociais, né? É ajudar as pessoas, quem mais precisa, quem mais está precisando garantir seus direitos, enfim. Mais alguma pergunta, Luiz? Ou quem quiser fazer pergunta para mim pode, porque como é uma live, quer dizer, eu gosto de interagir aqui com o meu público, né? É a primeira oportunidade que eu estou tendo de interagir assim, porque que agora que eu estou começando a ter total visibilidade, né? Eu comecei de pouquinho a pouquinho, mas agora, graças a Deus, está tudo dando certo, tudo dando certo agora. E se eu moro sozinho? Não, eu moro com meus pais. Né? Moro com meus pais, né? E é isso. Mas também moro com meus pais, mas eu sou muito apegado, né? Eu tenho muito forte essa de apego emocional com aqueles que eu amo, né? Tipo, meu pai e minha mãe. Eu não me imagino em um lugar distante deles, né? Eu penso sim um dia ter minha própria casa, né? Morar, mas somente quando eu me casar, né? Quando eu tiver minha mulher, meus filhos e tal, penso em morar em uma casa aqui perto dos meus pais, no mesmo bairro, né? Na mesma rua. Mas por enquanto eu não tenho emprego, né? Porque para mim morar sozinho, porque morar sozinho eu ainda não tenho, não tenho como, né? Porque ia ter que pagar minhas próprias contas, né? E como eu ia pagar minhas contas se eu não tenho um trabalho fixo para conseguir o dinheiro para pagar minhas contas, né? Então, eu dependo muito ainda dos meus pais. Isso. Se traz mais segurança morar com os pais, de certa forma dá, né? Mas isso também, muitas vezes isso também tem dois lados, né? Tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom é que na maioria das vezes, né? Não todas, se for pai ou mãe de pessoa com deficiência que respeita seu filho, que entende, que dá compreensão, amor, carinho, é benéfico para a pessoa com deficiência essa convivência cotidiana, né? Na mesma casa com os pais. Mas se a pessoa vive com deficiência, vive em uma situação abusiva, que os pais não aceitam que aquele filho tenha determinada deficiência, se eles não superaram a fase do luto, no nascimento ou no momento que descobriram o diagnóstico. Então, a pessoa deve tentar sair devagarinho
dessa configuração, porque senão ela vai se prejudicar, né? Porque para a pessoa viver sendo sob pressão, é melhor ela criar autonomia para ela ter como viver por si própria, né? Com deficiência, mas depende muito do caso, então depende muito da situação, do que torna seguro ou não. Tipo, os pais que amam seus filhos com deficiência, né? Eles protegem o filho. Tipo, se alguém falar alguma coisa preconceituosa, eles vão lá em cima de quem falou preconceito, eles vão lá, eles... Tipo, a minha mãe, se alguém vier com preconceito comigo, ela vai me defender, né? Então é bom pra mim. Se meu pai, alguém falar algo que denigra a minha imagem, meu pai vai lá de prontidão e vai tomar minhas dores, né? Vai discutir com quem me agrediu verbalmente, entendeu? Então dá uma proteção de certo modo, né? Às vezes as pessoas não percebem, mas conselho de pai e mãe também dá segurança, porque tipo, não faça tal coisa que isso pode lhe prejudicar. Então tem essa segurança também. E quando a gente convive com o pai no dia a dia, todo santo dia é dia de aprender com os pais, de aprender qual é o caminho a se tomar, certo? Mas nós, pessoas com deficiência, temos que ter a nossa própria opinião formada e não ficar seguindo somente dos nossos pais, só do amiguinho da escola, da faculdade, não só do amigo do trabalho. Nós temos que ter vida própria, ter opinião própria formada e não seguir o que os outros estão nos impondo, que nós acreditamos, entendeu? Que seja a nossa crença. Você é muito bem articulado, Luiz. Gostei, ó. Se tem 11 anos, mas é muito articulado. Gostei, você é um cara bem ativo, assim. Eu era bem articulado assim quando eu era criança, né? Depois que eu tive a adolescência, eu fiquei meio baqueado por causa dos preconceitos que eu sofri na escola, né? No tempo fundamental, que era muito excluído, né? Eu era hostilizado pelos colegas. E aí eu tinha ficado introspectivo, né? Ficado mais pra dentro de mim, mais reflexivo, mais no meu canto do que... Agora que eu tô me abrindo mais, né? Porque como é que eu vou ser ativista da palestra, participar de conferência mundial um dia, que é meu sonho, se eu me travar diante de contextos sociais? Então eu tenho que me libertar dessa introspecção, dessa timidez que nós precisamos, porque hoje em dia se mede muito a influência da pessoa pela capacidade de se comunicar, né? Então muitos ficam de fora, sobretudo aqueles que não conseguem se comunicar de forma verbal, que utilizam de outra forma de comunicação alternativa. Então isso é muito prejudicial. Mas é bom, ao mesmo tempo que é bom se comunicar desse jeito assim. A comunicação, nós devemos sempre manter o diálogo para uma sociedade melhor. Devo lembrar que a live vai só até 15 horas, tá? Que eu sempre começo. É porque hoje eu estava muito ansioso e aí eu quis adiantar a live, mas eu sempre faço live às 15 horas. Essa porque foi uma live inaugural, né? Que eu nunca tinha feito antes. Live aqui pelo TikTok e experimentei que hoje é a live.
Seja bem-vindo, Alex Cardoso. Pois é, gente. Então é isso. Contei um pouco de mim, né? Fiz um pouco de ativismo aqui. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem, divulguem para os amigos essa minha conta. Sigam também o Zederson Francisco, com as vinhetas dele aqui no TikTok. Sigam ele lá, Derinho Vinhetas no Instagram. E é isso.